permanecemos rendidos a Ti, a partir da oração de cada discípulo de Jesus, a partir da oração de cada filho Teu. Agora nós nos apresentamos como igreja rendida a Ti nesse tempo. Pai, obrigado porque é tão bom, é tão precioso Te louvar. Obrigado porque Tu está recebendo a nossa adoração. Tu está olhando sim os braços levantados, Tu está olhando aqueles que se expressam de forma mais entusiástica, Deus, mas Tu está olhando o coração rendido daqueles que estão mais sentadinhos e calmos. Obrigado porque nós podemos Te louvar de formas diferentes, mas gera em nós esse coração rendido a Ti, Deus. Deus, eu sei o quanto que eu preciso da Tua ajuda no meu dia a dia, para não me render para outras coisas, para não me render inclusive para mim mesmo, Deus. E a nossa oração é que nós queremos nos apresentar a Ti, rendidos a Ti, rendidos a Ti, rendidos a um Deus de amor, nos lançar nos Teus braços de amor. Pela fé nós recebemos todo o amor que Tu derrama em nós não conseguimos nem entender direito esse amor, que ele realmente vai além da nossa compreensão, mas pela fé nós recebemos tanto amor. E pela fé nós queremos Te pedir que nós não apenas ouçamos a Tua voz, como Tu já falou com a gente durante esse dia, diferentes momentos. Deus, obrigado porque Tu fala inclusive por meio dos sonhos. É tão bonito, Deus, ver como Tu és um Deus criativo. Obrigado porque Tu deve ter se movimentado nas mesas de almoço hoje, num abraço de repente de alguém que está chegando. Deus, talvez até na falta de um abraço, Tu usa tudo para falar ao nosso coração, para nos atrair para um relacionamento íntimo contigo, Deus. Nós nos apresentamos a Ti agora para que ouçamos a Tua voz e tomemos resoluções, decisões a partir da Tua voz. Não queremos simplesmente acumular conhecimento, não queremos tão somente vir mais uma vez num lugar, não. Nós queremos estar em intimidade contigo. Obrigado, Deus. Nós consagramos esse tempo a Ti. Continua a falar, continua sendo gracioso. Obrigado, Deus, porque é pela Tua misericórdia que Tu fala, é pela Tua graça que Tu nos sintoniza contigo e faz com que a gente possa entender a Tua voz se torna familiar a nós. A Tua voz não é um privilégio para quem é pastor ouvir, não, Deus. A Tua voz é um privilégio para todo ser humano que quer Te encontrar. Então nós Te pedimos para aqueles que estão chegando hoje, talvez pela primeira vez, que eles possam ter um encontro contigo, não com a denominação, não com o nome da Igreja Batista Monserrat. Tu sabe que nós não estamos preocupados com isso, mas nós queremos, Deus, ter mais de intimidade contigo e mais intimidade com pessoas. Nós oramos agradecidos e sabendo que Tu vai continuar falando pela Tua bondade, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, sou casado com a Cris, minha esposa que está aí em algum lugar, está lá atrás. Amo demais minha esposa e não só amo, mas tenho aprendido a amar. E como é bom aprender a amar, aprender a ser família. Somos pais da Helena, da Alice e da Esther. Temos aprendido a ser família, vendo Deus se movimentar nas coisas, no cotidiano, no dia a dia, nas coisas simples. Então, o que nós queremos falar falo nós, porque oramos juntos e a gente sempre gosta de conversar juntos como família. Aquilo que vamos repartir hoje é falar sobre o tempo. Um pouquinho sobre esse presente precioso que Deus nos dá todos os dias, 24 horas por dia, e como lidar com esse tempo, Eu não sei se você já parou se já se intrigou com isso. Eu falei pela manhã que já conversei muito com o Noemir sobre isso, porque parece que cada vez mais tem eletrodomésticos, produtos, tecnologias que nos ajudariam a ter mais tempo. Mas eu não sei se você já ficou com a sensação que parece que cada vez tem menos tempo e cada vez tem mais coisa para fazer. E se a gente for pensar tempos atrás, não tinha a máquina de lavar roupa, não tinha a máquina de secar roupa, não tinha a máquina de lavar a louça, não tinha o celular, não tinha nem o WhatsApp, E hoje você tem uma agilidade de informação que você escrevendo uma
só a coisa, você consegue falar com muitas pessoas que estão em vários lugares. Ou seja, ganhamos muito em agilidade em muitas coisas, mas por vezes ainda vem esse sentimento de que está cada vez mais corrido, cada vez menos tempo. E eu tenho pedido muito a ajuda de Deus mesmo, como discípulo de Jesus, em constante aprendizado, em constante processo de restauração. Deus me ajuda a lidar com o tempo, porque parece que às vezes a gente se envolve muito com o que é urgente e deixa de lado aquilo que é o importante. E pode se tornar um perigo se isso vira um padrão de comportamento, onde a gente faz só o que é urgente, mas não consegue dar tempo, investir o tempo necessário para fazer aquilo que é importante. Eu tenho pedido a ajuda de Deus e também tenho pedido a ajuda de pessoas que estão lidando bem com o seu tempo. Eu falo, mano, me ajuda, como é que eu posso fazer isso? Tenho pedido a ajuda de Deus para alguns homens, que eu tenho procurado aprender com eles. Então essa palavra vem com muita humildade no meu coração, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente se enche da direção dele, mesmo com tantas imperfeições, mesmo com tantas limitações. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela nos dá uma direção, E no meio de tanta coisa para fazer, no meio de tanta agitação, coisas boas, e essa sensação de menos tempo, mais corrido, menos tempo, mais corrido, a palavra de Deus, que ela é viva, ela chega e te dá uma prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando isso quando viveu aqui entre as pessoas, falando para um monte de pessoas, falando para os seus discípulos: olha, eu sei que vocês têm necessidades reais, eu sei que vocês vão se preocupar com o que comer, eu sei que vocês vão querer se preocupar com o que vestir, mas no meio disso tudo há algo que é o mais importante, é o reino de Deus. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E quando eu chego assim perto, busco a satisfação em Deus por meio da palavra, um dos valores da nossa igreja, parece que aquilo me estabiliza. E opa, há uma prioridade então. Há uma prioridade. No meio de tanta coisa, Deus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você lê isso, teu coração se enche, mas aquilo que a gente fala, a vida não vai parar. A vida vai seguir, você tem os teus desafios, você tem os teus desafios familiares, talvez uma conta para pagar que está te ocupando os pensamentos, um projeto que você precisa apresentar na empresa, ou seja, você se enche daquilo, mas logo em seguida vem um monte de coisa, você precisa sair, você precisa pegar o trânsito, você não sabe se sai 5 minutos antes, ou se você acaba deixando um pouquinho para depois, ou seja, a vida em movimento, ela não vai parar, e é justamente com a vida em movimento que Deus vai gerando valores, vai gerando ensinamentos na tua vida. Eu queria te dizer que como igreja de Jesus, como igreja local, nós temos nos aproximado de Deus falando assim: Deus, nos ensina a ser uma igreja relevante, nos ensina a ser uma igreja que vai te adorar de diferentes formas. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente é impulsionado a fazer coisas para Jesus, e isso é bom demais. A gente é impulsionado então a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e isso nos empolga, e aí nós falamos, nós queremos fazer coisa para Jesus. E se você está aqui hoje pela primeira vez, é uma parte da nossa igreja, o domingo, muito legal, a gente gosta de estar juntos, celebrar, adorar a Deus, mas a gente se encontra na terça-feira, os líderes de célula, e a gente se encontra na quarta-feira, a célula, que é a igreja na casa. Então, se você quer participar de uma igreja numa casa, nós temos mais de 100 igrejas, 100 igrejas na casa, se reunindo durante a semana, porque a gente gosta de se encontrar, a gente gosta de estar juntos, somos e temos pedido para Deus. Deus nos ensina a ser uma igreja relacional, que se relaciona em primeiro lugar contigo. Busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, mas se relaciona com pessoas.
Nós gostamos disso. E aí na quinta tem celebrando a restauração, na sexta tem amontoado, no sábado tem festa de Levi, e aí no domingo a gente se encontra de novo, porque é bom demais estar junto. E aí a gente gosta de trazer um convidado e leva o convidado para a célula. É uma dinâmica, porque nós somos impulsionados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso nos impulsiona a fazer coisas para Jesus. Mas eu queria te falar sobre essa aparente tensão. Essa aparente tensão entre tantas coisas para fazer, mas nisso tudo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, querer fazer as coisas para Jesus, mas por vezes parece que não tem tempo para fazer tudo isso. E no meio disso tudo nós entendemos que Deus não nos chama nem para o comodismo e nem para o ativismo. Nós entendemos e temos clareza disso. Deus não te chama para uma vida no isolamento, nem te chama para uma vida onde você vai estar fazendo, vai ser uma máquina de fazer coisas para Jesus. Deus quer te convidar para desacelerar em busca de uma união amorosa que gere fruto. É isso que Deus quer. É isso que nós temos pedido para Deus na nossa vida pessoal como pastores, nas nossas famílias, e queremos repartir para você como igreja de Jesus, você que está chegando. Desacelera. E parece que é uma frase um tanto quanto contraditória, né? Desacelerando em busca de uma união amorosa que gere fruto. Parece que o desacelera pode começar a te chamar para o comodismo, mas está falando em busca de uma união amorosa que gere fruto. E é uma tensão realmente na palavra de Deus. Não resolva isso. Deus não quer te chamar nem para o comodismo, nem para o ativismo. Deus quer gerar crescimento na tua vida. Deus quer gerar intimidade com Ele. Lida com essa tensão. Eu quero te convidar nessa noite a estar passeando por alguns textos bíblicos, onde a gente vê claramente a tensão na palavra de Deus, de forma transparente. A Bíblia é linda demais. É transparente, ela apresenta os dilemas, as tensões das vidas reais das pessoas que estavam vivendo naquela época, e a gente pode se ler nela. Então, durante essa noite, leia a Bíblia, leia os textos que vão ser projetados, sublinhe aqueles que você pode sublinhar aí, mas deixa a Bíblia te ler. Porque nós gostamos muito de te incentivar a ler a palavra assim, o que Deus está te dizendo. Mas o que tu vai fazer com isso? O que tu vai fazer a partir desse encontro de Deus contigo? Vamos começar definindo o que não é uma amorosa união. Tá bom? Se você gosta de definições, e uma das formas de definir é dizendo o que não é. Amorosa união não é o equivalente efetivo de devoções e tempo de recolhimento. Nem se trata do envolvimento numa longa lista de práticas espirituais, ou ter experiências emocionalmente intensas com Deus. União amorosa não trata de gerenciar melhor a sua agenda ou simplesmente não estar ocupado. Não é tanto sobre ter um ritmo de vida sustentável. Tão importante quanto essas coisas possam ser, e elas são importantes, fica a observação e o destaque, tão importante quanto essas coisas possam ser, é possível, sim, envolver-se nisso tudo, nelas, sem necessariamente experimentar uma amorosa união. Então, o que é essa amorosa união e por que ela requer tanto tempo? Definição: união amorosa é permitir amorosamente que Jesus, que Deus, tenha pleno acesso à minha vida. União amorosa é permitir amorosamente que Deus, que Jesus tenha pleno acesso à minha vida. E de repente isso te deu um arrepio, né? Como é que eu vou permitir Jesus? Parece aquela linguagem, né, de inversão, aquelas mensagens que de repente antropocêntricas, né, onde o homem fica no centro. Não, olha só, palavras de Jesus aos cristãos de Laodiceia. Está registrado em Apocalipse, um texto muito conhecido. Às vezes a gente pode falar ele para pessoas que ainda não são discípulas de Jesus, mas esse texto é falado para quem é discípulo, para quem é igreja de Jesus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante isso, né? Deus é cheio de poder, Deus é majestoso, é poderoso, onipotente, onisciente, tudo isso junto.
de uma forma perfeita, porque nós, quando temos um pouquinho de poder, já aparecem as nossas imperfeições. Mas Deus tem tudo isso e é perfeito, e é bom. Não é assim, mas Deus é bom. Deus é poderoso, bom, justo, tudo isso junto de forma perfeita. Com tudo isso, Ele ainda entrega a chave para você e fala, olha, eu estou batendo. Eu só vou entrar se você abrir. Tem aquela música muito legal, né? A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar. Por isso que uma união amorosa consiste em eu permitir pleno acesso à minha vida. Que Jesus possa passar em todos os cantinhos, em todos os cômodos. Isso é a união amorosa. E isso não se desenvolve nem no comodismo e nem no ativismo. Não é nenhum desses dois ambientes que isso vai acontecer. Na união amorosa, gente, o que é? A gente mantém essa porta sempre aberta. Jesus está ali batendo, mas a gente fala assim, Jesus, não precisa nem mais bater, porque vai estar sempre aberta. E eu tenho feito alguns exercícios muito pessoais com Deus. De quando eu fico com algum sentimento diferente, quando eu estou brabo ou quando eu estou triste, eu tenho falado para Jesus, Jesus, me explica por que eu fiquei assim? Me explica por que eu fiquei brabo? Jesus, reação estranha a mim agora, por que eu fiz isso? Não estou me entendendo, Jesus. E aí de repente você pensa assim, pô Leandro, que paranoia, né? Falar tudo com Jesus. O fato é que como discípulo de Jesus, você e eu não deveríamos viver a vida, viver os desafios, viver as dificuldades, viver as tristezas, como se Jesus não já habitasse em nós. Eu não posso viver por mim mesmo. O Espírito de Deus já habita a vida do discípulo, já habita a vida de quem é filho de Deus. Então eu pergunto, Jesus, o que está acontecendo? Estou bravo e nem sei porquê. Me ajuda a entender? E Ele tem me respondido coisas muito interessantes. Ele está me ajudando a entender, olha, Leandro, aqui é egoísmo teu. Leandro, aqui é ressentimento que está começando, mas a gente pode tratar isso agora já. E aí já nem entra o ressentimento. E assim Ele vai fazendo. Porque eu estou falando para Ele, Jesus, entra, mexe em tudo isso. A amorosa união vai requerer tempo teu. É precioso demais o tempo, né? É precioso demais. Nós estamos em Porto Alegre, nós estamos na grande Porto Alegre, é tudo corrido, tem muita coisa para fazer. Mas você vai ter que escolher o que é o mais importante. E a palavra de Deus dá uma direção, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você quer viver esse tipo de relação, essa união amorosa, não pode ser algo precipitado. Não pode ser, Humberto, algo que vai acontecer de forma apressada, porque é relacionamento. Deus não é uma maquininha que você põe a ficha e cai o refrigerante. Deus não é o banco eletrônico que tu vai lá, passa e tira o que tu quer. Deus é uma pessoa. E Ele está falando, eu estou batendo, eu quero entrar e cear contigo, eu quero ter tempo contigo, tempo de qualidade. Quero rir contigo, quero aproveitar a vida contigo. Quero cuidar da tua família, quero cuidar do teu casamento. Isso é união amorosa, uma união amorosa que gere fruto. Cultivar esse tipo de relação, para isso a gente precisa desacelerar. É tudo muito intenso, é tudo muito rápido. Você precisa ser intencional em desacelerar. Você precisa baixar um pouco, diminuir a marcha, falar assim, opa, peraí, eu estou rápido demais. Sabe que esses dias fomos num casamento, estávamos lá, nós, com as três, né? Já chegamos na mesa, já tumultuamos a mesa, né? Estava uma mesa bem tranquilinha. E aí, olha só que interessante, eu conversei com o senhor é simpático demais, conversamos, e aí ele já tinha uma neta, e eu falei, olha, é bom demais ser pai, falei para ele, mas deve ser uma experiência muito especial ser avô, né? Falei para ele. E ele falou, olha, avô é bom demais porque filho a gente não curte, né? Tem todo o trabalho. Então, filho a gente não curte, então ser avô é bom demais. E aquilo lá, meu Deus, passou uma geração. E ele só curtiu a outra geração. A gente precisa desacelerar. Para qualquer tipo de relacionamento, você e eu precisamos desacelerar. E construir dentro da tua rotina,
dentro do teu contexto, seja você casado, seja você solteiro, seja você viúvo, divorciado, com 3 filhas, com 1 filho, esperando o primeiro bebê, seja qual for o seu contexto, você vai precisar ser intencional e falar assim: como é que eu vou montar o meu dia? Como é que eu vou organizar o meu dia para que essa porta continue permanentemente aberta para Jesus Cristo? Como é que eu vou ter um ritmo de vida que vai tornar essa relação de união amorosa possível? Porque Jesus quer, Ele que vai fazer isso, mas você precisa abrir a porta. O Tércio e a Camila vão falar com o teu coração agora, usados por Deus. Essa música é linda demais, na voz deles fica mais linda ainda. E ela, tá vendo só a melodia, parece que já vai dando uma relaxada, né? Vai dando uma acalmada. Deixa a voz deles, por meio de Deus, falar com vocês, falar com cada um de nós. Você precisa desacelerar para constituir uma união amorosa com Deus, onde você permita e dê acesso a Jesus em todas as áreas da tua vida. Só por hoje, e o amanhã não me pertence. E assim prossigo, e muito mais eu me descubro. Quanto mais o tempo passa, modo, jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje, e o amanhã não me pertence. E assim prossigo, muito mais eu me descubro. Quanto mais o tempo passar, o modo e jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. E é verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai, ter o teu amor vendo aqui em mim. Quanto mais o tempo passa, modo e jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. E é verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É
aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, dia de cada vez. Que eu quero mais é te chamar de Pai, ter o teu amor vendo aqui em mim. Oh, 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 Obrigado, Tércio. Obrigado, Camila. Eu fiz questão de desligar ali para não me empolgar e cantar junto. Mas é lindo demais, né? Que dom que Deus deu para nossa igreja, né? Tantos lindos dons, mas agora falando dos dons que Deus deu para vocês. Obrigado por colocarem à disposição de Deus. Precisa desacelerar. Precisa. A gente precisa, para cultivar esse tipo de relacionamento, não é fast food, né? Não é assim, você passa ali e pega o relacionamento com Deus. Não, para chamar Deus de Pai, para curtir o amor de Deus vivendo em mim, eu preciso desacelerar. Eu preciso ser intencional em viver essa união amorosa, que é permitir amorosamente que Deus tenha pleno acesso à minha vida. É sempre bom lembrar que a gente só pode viver isso porque Jesus está batendo a porta. É sempre bom lembrar que é porque Ele quer nos encontrar. Nenhum ser humano faz isso por conta própria. Por mais boas intenções que você tenha, por mais boas ações que você possa tentar fazer, por mais disciplinas espirituais que você tenha, você não faz isso por conta própria. É sempre Deus que toma a iniciativa desse encontro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente só pode chamar Deus de Pai porque Ele quis e quer continuar sendo o nosso Pai. É por isso que a gente pode celebrar o amor que vive em nós. Essa musiquinha vai te dando uma acalmada, né? E dá uma acalmada no coração. A gente fala para as meninas, né? Filha, calma o coração, filha. E essa é uma dessas melodias e letras que dão uma acalmada no nosso coração. Mas deixa a palavra que é viva gerar a atenção que é necessária. Porque essa acalmada não é para te trazer para o comodismo. Porque parece que isso nos chama, né? Não, é tão bom estar, é tão bom. E parece que isso que nos convida para o comodismo. Mas não, Deus não quer o comodismo, porque Ele sabe que ali você não vai ouvi-lo. Nós tivemos um tempo como equipe pastoral, e o Tércio e a Martinha ministrando no nosso coração, um tempo de integração, um tempo para desacelerar. E eles trouxeram essa palavra para nós como equipe. Olha, cuidado tanto com o comodismo quanto com o ativismo. E uma palavra preciosa dentro de tudo que eles falaram com a gente é de que justamente não é nem no comodismo e nem no ativismo que a gente vai encontrar essa união amorosa com Deus. No comodismo, eu me encho daquilo que não consiste nessa intimidade. Eu me encho daquilo que não vai ajudar esse ambiente de intimidade. E no ativismo, o ativismo me rouba o tempo necessário para investir nessa união amorosa. Então Deus quer gerar atenção para que você não vá nem para o comodismo e fique lá no sofá espiritual e fique lá e goste de estar lá. Deus quer gerar atenção, mas para que você também não corra para o ativismo e comece a fazer coisas. Deus quer gerar uma união amorosa contigo. Presta atenção nisso. Nem no comodismo e nem no ativismo essa união acontece. A gente lá leu sobre a vida de Elias, um grande homem de Deus, grandes vitórias, um homem poderosamente usado por Deus. E ele tem um desses momentos onde ele vai para o isolamento. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 11. Esses textos eles estão sendo projetados. Durante a semana você vai falar sobre eles na célula que você participa. Você pode acessar o site igrejabatista.org.br, mas se você quiser abrir a Bíblia e sublinhar, é sempre um exercício muito legal também. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 11. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele. Giesta é uma plantinha amarela, aprendi hoje de manhã com alguém que me ensinou aqui. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça, olha o banquete, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Deus, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E é interessante, é muito forte isso, né? Porque Elias teve o seu tempo a sós, mas não o seu tempo a sós com Deus. Elias teve o seu tempo a sós com Elias. E ele teve o tempo com ele mesmo. E é isso que acontece, eu não sei se você se identifica, mas eu muito me identifico. Eu penso muito falo muito com os meus pensamentos. Deus já falou comigo de forma muito profunda isso. No ano passado ele falou: Leandro, está falando muito contigo mesmo, com os teus próprios pensamentos. E está achando alguns deles bem bonitos, mas eu não estou falando isso para ti. E Deus me deu uma puxada de orelha, sabe por quê, gente? Quando a gente vai para o comodismo, quando a gente vai para o isolamento, a gente se enche de nós mesmos. E me enchendo de mim mesmo, eu me encho da minha autopiedade, você se enche da sua autopiedade e da sua visão limitada, deturpada e julgadora. É isso que acontece. Elias se encheu dele mesmo. Pastor Carlos Macor, pastor do Ministério Permanecer, já abençoou algumas vezes a nossa igreja, ministrando aqui. Ele fala que autopiedade é a gripe espiritual. Olha que forte isso. Ele fala que na autopiedade, os pecados da tua mocidade vêm te abraçar e te consolar. Na autopiedade, os pecados da tua mocidade vêm te abraçar e te consolar. E eu falo isso, tem gente que brinca comigo, eu falo que eu escuto vozes. E a autopiedade é uma das vozes que tenta constantemente falar comigo. E ela é uma voz muito querida. Muito querida. Ela sempre me defende, é impressionante. A autopiedade sempre me defende e ela fala como os outros não estão vendo a minha situação. Como os outros não estão vendo a dificuldade que eu estou passando. E é impressionante que eu quase me sinto, e realmente é muito sincero, porque ela é traiçoeira demais. Quase me sinto amado e cuidado por essa voz da autopiedade. Mas eu quero te dar esse sinal de alerta. Na autopiedade, os pecados da tua mocidade vão vir te abraçar, vão vir te consolar, e é traiçoeiro aquele cenário. Elias estava se enchendo dele mesmo, das suas próprias considerações, da sua visão limitada, porque Elias estava dentro da caverna, e Deus está olhando de cima. Elias está começando a se vangloriar: Deus, eu sou o único que restou, Deus. Eu fui fiel, continuo fiel, mas eu sou o único. Está pesado, Deus, está difícil. E aí Deus vem e fala para ele: sai daí, levanta, levanta. E a restauração integral de Deus, né, tão bonito, porque vai assim: ó, levanta e vamos botar um exercício nesse corpo, vai caminhar 40 dias. Vamos botar um pouco de movimento nisso aí, sai dessa autopiedade, Elias, levanta, levanta, Elias, está se enchendo de ti mesmo.
E aí é interessante que Deus fala assim, ó, sai da caverna, porque aí eu vou falar contigo, porque aí tem muita autopiedade. Eu preciso falar contigo, então sai desse cenário para eu falar contigo. Às vezes a gente acha que a autopiedade parece com humildade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A autopiedade é pecado, a autopiedade nos afasta de Deus. Humildade é um fruto gerado pelo Espírito. A presença de Jesus, Jesus é humilde, Jesus em nós nos torna humildes. Agora, a autopiedade não, e ela está muito próxima do orgulho, fica ligado nisso. Às vezes a gente acha que são os dois extremos, mas tanto num quanto no outro, a pessoa que está no centro. Na autopiedade é, ó céus, né? Ó vida. E no orgulho, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, mas nenhuma das duas situações é Deus que está no holofote, é a própria pessoa. Então, Deus está falando, não fica no comodismo, não fica no isolamento, porque isso vai te matar, isso vai te encher de você mesmo. E aí, nós somos impulsionados a falar assim, então eu não quero comodismo, eu não quero isso, eu não quero viver isso, eu não quero viver essa visão limitada e julgadora. E aí a gente vai para um outro contexto, já no Novo Testamento, Marta e Maria, né? Uma história conhecida, está registrada no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Diz assim esse texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentadas aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, Jesus. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aí a gente vai para esse outro contexto. Deixa a tensão chegar no teu coração, porque Deus não quer te deixar nem no comodismo e nem no ativismo. Ele quer te arrancar do comodismo, mas Ele não quer te permitir viver uma vida no ativismo. Ele quer gerar uma união amorosa. E nós estamos vendo o texto agora que vão mostrar essa tensão. É tenso. Você parece que está indo começar a fazer coisas, vem esse texto aqui, porque no ativismo, no comodismo a gente falou que a gente se enche de nós mesmos, de autopiedade, visão limitada e julgadora. No ativismo, a gente se preocupa e se inquieta com muitas e muitas coisas, mas a gente deixa de lado o que realmente é essencial. Você tem se preocupado com muitas e muitas e muitas coisas? Porque há um risco de você estar querendo fazer tudo um pouco, mas deixando o essencial de lado. E para variar, no ativismo o ser humano julga também. No comodismo o ser humano julga. No ativismo o ser humano julga também. Porque Marta chega para Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle. É Ele que sustenta, junto com a Trindade, toda a criação. E aí Marta chega, dá para imaginar Marta com a mão na cintura? Falando, Jesus, escuta aqui, Jesus, não está te incomodando isso que só eu estou aqui trabalhando? Imagina, Criador do universo, sustentador do universo, imagina o trabalho que dá, né? E aí vem Marta, cheia de si, põe a mão na cintura e dá meio que uma puxadinha em Jesus. Jesus, não está te incomodando isso? E a palavra de Jesus para Marta naquele momento foi, Marta, muita coisa está passando pela tua cabeça. E a tua irmã escolheu o que é o mais importante, ela está aqui aos meus pés. Ela está aqui ouvindo as minhas palavras, ela está aqui buscando intimidade comigo. Eu imagino que Marta estava bem intencionada. Né? O que a gente aprende com o Tércio e com a Martinha, sinceramente errado. Muito provavelmente queria receber bem Jesus na sua casa. Então, não imagino que ela estava fazendo por... Não, tinha uma boa intenção, mas Jesus fala, escolhe o que é melhor. Uma edição, né, de texto, edição jornalística, uma difícil edição é quando você tem que deixar de lado coisas que são importantes, para deixar destacado aquilo que é o mais importante. Então, receber Jesus bem na sua casa, com certeza seria importante, mas Jesus está falando, tem algo que é mais importante, e nesse momento era você sentar aqui. Ficar quietinha.
porque eu estou aqui, ouve as minhas palavras. E talvez você escute esse texto e fale assim, não, mas Jesus falou isso para Marta porque ela estava investindo o tempo dela nas coisas deste mundo, né? Ela estava investindo naquilo que é passageiro, cuidar de casa é passageiro. De repente o marido cutuca a esposa agora, né? Fala, viu, por isso que eu não cuido muito das coisas de casa também. Não usa isso, quer tirar o texto fora do contexto, tá? Então, mas aí você fala assim, não, mas é que Marta realmente estava envolvida nas coisas do dia a dia, não estava se preocupando com as coisas do reino, as coisas de Deus. E aí a gente deixa a tensão chegar no teu coração. Se você está quase dormindo, deixa a tensão chegar. Olha só, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, a palavra de Deus, Jesus fala assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa palavra é para você e eu que estamos há muito tempo na família de Deus. E Jesus vem com essa palavra viva e fala assim, olha, não te conheço. Porque você está fazendo por conta própria, você está fazendo, mas eu não te conheço. É intrigante isso, né? Porque se a gente conhece que Jesus conhece todas as coisas, como é que ele diz para alguém, eu não te conheço? E a gente passa a entender que essa palavra de Jesus, eu não te conheço, é porque a porta daquele coração ficou fechada para Jesus. Jesus estava ali batendo. Só que aquele ritmo de pessoa estava falando assim, eu tenho que fazer coisas. E coisas para Jesus. Fizeram em nome de Jesus, expulsaram demônios, profetizaram, tudo em nome de Jesus. Mas Jesus está falando, eu não entrei e ceei contigo. Eu não tive intimidade contigo, eu não tive união amorosa contigo. Nós não tivemos tempo de qualidade, você estava preocupado fazendo as coisas, mas eu não te conheço. E aí a palavra é viva, porque ela não fala assim, pô, tu errou nas intenções. Não, você praticou o mal, porque eu estava ali batendo na porta e você não teve tempo para estar comigo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então talvez Deus queira está falando algo contigo nesse sentido. E aí você ouve isso e se assusta, né? Pô, fazer coisas para Jesus, vai que eu corro o risco de fazer as coisas para Jesus e no final da vida ainda ouvir Jesus falando para mim que não me conhece. Então deixa eu ficar mais para esse lado de cá, do comodismo, né? Porque daí eu vou ficar mais aqui, porque essa coisa de fazer coisas para Jesus é muito perigosa. Deixa a atenção chegar de novo no teu coração, nos teus pensamentos. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, capítulo 2, olha só que profundo esse texto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Poxa, mas e aí, Jesus, onde é que eu fico? Se fazendo coisas, tu diz que de repente eu fiz por conta, se não fazendo, tu diz que a fé é morta, é a atenção da palavra de Deus. Falando, não fica no comodismo. Deus quer te arrancar do comodismo, da caverna da solidão, do isolamento, da autopiedade. Mas Deus quer te puxar também do ativismo. Porque não é fazendo, acontecendo, fazendo, e você participa, e você é amado e se sente amado, e talvez com boas intenções, começa a querer abrir a sua casa, e você participa do grupo do CR na quinta-feira, e depois tu quer liderar o CR, e você faz isso, e quer abrir casa, e quer multiplicar, e quando vê a sua família não está vindo junto, mas você quer fazer coisas para Jesus, e você não tem tempo mais para conversar com as pessoas, mas o que importa é que eu estou fazendo para Jesus. Calma, desacelera.
Desacelera. Todas essas coisas são boas, mas se não tiverem sendo resultado da tua intimidade com Jesus, Jesus está dizendo que você e eu estamos praticando o mal. É um sinal de alerta para nós que somos discípulos de Jesus. Não faça por conta própria. O estar com Deus tem que ser, deve ser o combustível para eu fazer para Deus. Não inverte essa lógica. Não começa a fazer para Deus sem o combustível da intimidade com Deus, porque você vai parar em algum momento. A tua família vai sentir, os teus relacionamentos vão sentir. E talvez eu falei para você, somos uma igreja relacional, e a gente vai querer se encontrar, e a gente vai te impulsionar a não ficar no comodismo, mas nós queremos dizer claramente, se você está olhando a movimentação e está com a ideia de que talvez a igreja está direcionando para uma vida ativista, nós queremos dizer, ore, porque nós não queremos ser uma igreja ativista. A ideia não é você escolher, não, eu tenho mais o perfil mais para o lado de cá, mais para o comodismo. Então vamos fazer, não, eu sou mais para fazer, tem que acontecer. Não, a união amorosa gera o equilíbrio correto. O encontro com Deus me aproxima, eu escuto de Deus, eu sou impulsionado a fazer coisas para Deus, mas no ritmo certo, no ritmo onde eu estou cuidando da família junto, no ritmo onde a minha esposa está sendo cuidada. Há um ritmo adequado, a união amorosa gera isso, nem o comodismo, nem o ativismo. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 7, vai destacar isso, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você lê a Bíblia e deixa a Bíblia te ler. Alguém aqui naturalmente ama nesse nível de amor? Se a gente se largar aqui nesse mundão, né? Onde alguém vai te fechar a frente quando tu estiver dirigindo, onde você vai falar alguma coisa para sua esposa e ela vai responder de um jeito que você não gostou. Alguém vai te falar uma coisa que te gerou decepção, frustração. Você ama assim naturalmente? Se sim, se apresenta, porque a gente precisa aprender mais contigo. Porque eu não amo assim naturalmente. Eu não amo assim naturalmente. E tenho percebido o quanto Deus tem me convidado a Ele aperfeiçoar o amor dEle em mim. Mostrando áreas de fragilidade, mostrando limitações. Ou seja, eu não posso fazer coisas para Deus sem antes permitir que a união amorosa gere mudanças no meu coração, na maneira que eu penso, nos meus conceitos, na maneira como eu encaro a vida. O amor de Jesus precisa entrar e primeiro gerar transformação em mim, para que eu seja um esposo melhor, para que eu seja um pastor melhor, para que eu seja um pai melhor, para que eu seja e tenha os meus pensamentos renovados em Deus. É só com a essência do amor. E aí fica o alerta. Se estivermos fazendo, sem viver a união amorosa com Jesus, tudo que a gente está fazendo é barulho para Deus. O início do texto ali, né? É como o sino que fica batendo. Cena forte, né? Tentar imaginar Deus falando assim, para. Não estou curtindo isso aí, ó. Porque não vem da essência. Não é reflexo da tua intimidade comigo. Tu está fazendo por conta própria. E aí Deus começa a nos mostrar as intenções, as motivações. Deus começa a falar assim, está fazendo para receber aplauso de gente. E tu não está recebendo o meu aplauso. Deus começa a falar coisas profundas ao meu e teu coração quando a gente desacelera. O estar com Deus precisa ser, deve ser o combustível para fazer para Deus. A intimidade com Jesus deve gerar ações para Jesus. Eu estava num shopping há uma semana atrás, estava usando a internet do local público, e aí quando eu fui acessar,
apareceu assim, última vez conectado há 3 semanas e 1 hora. Aparecia assim no iPad, né? E aí embaixo perguntava assim, você não é o Leandro? Aí tinha a alternativa de sair, né? Quando você acessa num local público, aparece esse tipo de informação. E naquela hora que eu fui fazer o acesso, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que na dinâmica de plano de telefonia, de internet móvel, toda essa questão, pode ser um bom recurso do teu dinheiro e do teu tempo, inclusive, não estar conectado à internet o tempo todo, né? Você tem o serviço da internet, mas o que acontece? Você, quando chega num local que oferece a internet, você se conecta, né? Quando você chega numa casa, inclusive hoje, a primeira coisa que as pessoas perguntam é a senha do Wi-Fi, né? Antigamente era onde que é o banheiro. Hoje já é, qual é a senha do Wi-Fi? E às vezes eu queria te convidar a pensar que a gente pode estar fazendo isso com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é subutilizar o plano que Deus tem para nós. Porque se você deixa para se conectar quando você vem nesse prédio, você deixa para se conectar quando o pastor, quando a pessoa que está ministrando, a música, ou se você é líder de célula e vai se conectar quando você vai abrir a Bíblia para conduzir as células tão somente. Se você vai se conectar quando você encontra um discípulo de Jesus e aquilo te faz bem, porque estar com um discípulo de Jesus é muito bom, eu quero te dizer que você está subutilizando o plano de Deus. O plano de Deus, a conexão, o acesso é ilimitado. Você pode acessar constantemente. Essa é a ideia. E se você está chegando hoje aqui, não permita, fala assim em nome de Jesus, que pensamentos de religiosidade invadam a tua mente. Não começa a pensar assim, não, eu acho que eu preciso frequentar mais um tempo para que eu possa falar com Jesus, para que eu possa falar com Deus. Não, a senha é Jesus. Vai lá, fala, é Jesus. Por meio de Jesus você conversa com um Deus poderoso e criador e sustentador de todo o universo. Não deixa para conversar com Deus daqui 1 semana só, quando você vier nesse prédio, porque aqui não é a casa de Deus. Deus não dorme aqui, Deus está aqui porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Aí Ele se movimenta aqui. Agora imagina, se você pode conversar com alguém tão importante, alguém que quer te cuidar, alguém que quer te amar, e você deixa para conversar só na outra semana, não faça isso. O plano é ilimitado, Jesus pagou o preço, Jesus pagou o preço. Né? Tantos planos que você fica assim, cara, não sei como é que eu vou pagar isso. Não, mas Jesus já pagou o preço. Então usufrua dessa relação, dessa união amorosa que você pode ter constantemente com o Espírito Santo. A pergunta para Deus te ler nesse momento, como é que está a sua conexão? A qualidade do sinal, como é que está? Está instável? Está com um sinalzinho bem fraco? Né? E às vezes esse meio tecnológico às vezes começa a entrar na nossa mente, né? Às vezes a gente está acostumado com aqueles vídeos do YouTube, né? Que você acessa, mas diz assim, você pode pular esse anúncio em 3 segundos. E de repente você, é mais um domingo. Começa a falar, já não me interessei, você já pula, né? Pula a mensagem. Talvez no domingo que vem eu escute Deus, porque dessa vez já não deu, não gostei do que ele falou lá no início. Está rindo muito, já não gostei, né? E aí você não deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Espírito Santo gerar mudanças no teu coração, mudanças nos teus pensamentos. Eu quero te incentivar também a não deixar essa resolução. Se te incomodar esse negócio vindo no meu olho, está vindo daqui a pouco, tá? Se não deixa essa resolução para a caixinha do um dia, tá? Leandro, eu entendi. Essa coisa de desacelerar, curti, gostei da música, entendi que eu preciso acalmar o meu coração para gerar, não é Deus que gera, mas para viver essa relação, essa união amorosa com Deus. E eu estou inclusive programado para isso, porque faltam 5 anos para eu me aposentar. Quando eu me aposentar, aí eu faço isso. Quando os filhos crescerem, quando os filhos tirarem as fraldas, quando vier o primeiro filho, quando eu me casar, e a gente vai deixando uma resolução que é fundamental, porque é a mais importante para a caixinha do um dia.
E você e eu sabemos que um dia não chega. Não chega, esse um dia não chega. Então, se Deus está falando contigo, tome resoluções no dia de hoje. Olha só, o que Deus está te dizendo? O que você vai fazer a respeito disso? Quais são as tuas resoluções? Quais são as tuas decisões? Deus sempre parte dele o convite. Olha que texto lindo, esse texto foi a Cris, quando a gente estava orando sobre esse assunto, ela repartiu comigo esse texto de Oséias, capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, agora vou atraí-la, Deus falando para o seu povo, para a sua nação, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Olha só que bonito. O ministério de Jesus começou ele sendo levado pelo Espírito para o deserto, né? Deus está falando aqui nesse momento que às vezes ele precisa nos levar para o deserto, para que as distrações não impeçam essa conversa íntima, essa união amorosa. E não, as distrações não é só pecado, gente. Distração é coisa importante. É como que tu vai pagar as tuas contas. É como que o Natal, onde é que vai ser dessa vez, né? Na casa da família do lado de cá, da família do lado de lá, e você começa a orar e de repente parece que isso enche a tua mente, né? Coisas importantes, coisas que não são importantes, e Deus está falando, eu preciso de tempo em tempo levar os meus filhos para um deserto. E eu quero te incentivar a escolha ir para o deserto. Escolha separar as distrações de lado e falar assim, Deus, eu estou aqui, eu vim já, eu quero te ouvir. Eu recebi o teu convite e eu estou desligando a TV, eu vou ver menos esse programa e vou separar o tempo para te ouvir. Eu vou acordar um pouquinho mais cedo e vou te ouvir. Quais são as resoluções onde você vai procurar o seu deserto para estar com Deus? Onde o ritmo intenso, você vai poder diminuir aquele ritmo, vai desacelerar para poder ouvir a Deus. É interessante que o ambiente pode nos ajudar, né? Quando a gente estava ali em Barra do Ribeiro, foi bom demais, um lugar super simples, agradável, natureza, eu me conecto muito assim com Deus. Mas é interessante que nós estávamos com aquela postura de sentar, ouvir Deus por meio da palavra, por meio do tempo de brincadeira, mas a gente foi almoçar num restaurante, me chamou a atenção que tinha uma família saindo, e aí o pai falando para a esposa e para os filhos, vamos lá, acelera, né? Ou seja, se você estiver num ambiente que está te ajudando a buscar essa união, mas não ser intencional nisso, você vai continuar acelerando. Não adianta você acordar mais cedo se você não batalhar com os teus pensamentos falando, Deus, me aquieta agora. Ninguém mais está falando. Lá em casa são 4, uma mulher e 3 meninas, né? Então, Deus, ninguém mais está falando. Só que daí começa eu a falar comigo mesmo. Deus, em nome de Jesus, me ajuda agora. Renova os meus pensamentos, acalma os meus pensamentos. Você precisa ser intencional. Há quanto tempo, de repente, aquela resolução de acordar 1 hora mais cedo está nos teus planos, né? Amanhã você e eu vamos fazer isso, né? Amanhã você e eu vamos fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes mudanças que são mudanças que precisam acontecer no nosso coração, mas o ambiente ajuda. Às vezes a gente fica naquela, não, mas se eu acordar mais cedo não está sendo de coração, porque eu não estou desejando acordar mais cedo. E a gente fica nessa, né? Subjetivando a nossa relação com Deus, né? Falando, não, eu quero desejar estar com Deus. E aí vem um horário de verão bem prático, bem funcional, e faz todo mundo acordar 1 hora mais cedo, né? E é assim, você precisa, eu preciso colocar, com a minha esposa tenho aprendido isso, organizar um ambiente que vai nos ajudar a ter esse tempo a sós, não tempo a sós comigo mesmo, mas tempo a sós com Deus. Olha atenção nesse texto aqui, Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 13, diz assim, portanto, Hebreus capítulo 4, versículos 9, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência
Interessante, né? A palavra viva, né? Esforcemo-nos por entrar no descanso. Parece contraditório, mas sim, é pela graça. Nós só podemos entrar no descanso de Deus pela graça. Mas há esforço. Às vezes a gente acha que por ter graça já não tem mais esforço nosso. Há a minha parte, há a sua parte. Há decisões que precisam acontecer para que você desacelere. Você precisa montar isso no teu esquema, no teu dia, no teu ritmo. Mas você vai precisar ser intencional, se esforçar para entrar no descanso de Deus. Falar, Deus, beleza, acalmou. Agora eu quero te ouvir. Fala comigo, Deus. Quero te ouvir por meio da tua palavra. Deus, fala comigo. Deus, a maneira que eu tratei a minha esposa agora foi errado. Me ajuda a voltar lá e pedir perdão. Deus, eu estou fraco, estou cansado. Gera vida em mim de novo, Deus. É ali, quando eu me esforço, quando eu paro outras coisas que são importantes, que Deus vai gerar essa união amorosa. O exemplo de Jesus é muito lindo e encorajador nesse sentido, né? Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39. Diz assim que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Entender a Trindade mesmo, para mim, vai ser só do lado de lá da eternidade, né? Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus. Mas mesmo assim, tem um passo de intenção, fala assim, deixa eu acordar um pouquinho mais cedo, que o dia vai ser cheio. Ter que curar um monte de gente, ter que libertar as pessoas de opressão espiritual. Eu vim para salvar o mundo, isso Jesus, porque a gente não salva, é Jesus que salva, né? E aí ele com tantas coisas para fazer, deixa eu acordar um pouquinho mais cedo. Gente, lembra disso, eu não estou falando que dormir é pecado, eu gosto muito de dormir. Inclusive gostaria de dormir um pouquinho mais do que a gente está dormindo atualmente, por causa das 3 filhas, né? Acorda. Descansar é bíblico, é correto. Você precisa desacelerar. Deixa a atenção chegar, não começa a escutar que, agora o Leandro está falando que é pecado dormir. Não estou falando nada disso. Só que essas semanas atrás eu recebi de um amigo meu, um discípulo, foi muito legal, a maneira transparente como ele falou, a gente estava combinando de se encontrar muito cedo, e aí ele falou assim, ele respondeu assim, eu vou tentar, foi a resposta dele, minhas prioridades são revistas quando eu estou com muito sono. E eu ouvi aquilo, eu falei, cara, ele foi muito transparente e eu me identifico com isso. Quando eu estou com sono, as minhas prioridades elas são revistas. Aquele momento de acordar na minha cabeça é o momento que aquela vozinha da autopiedade vem falar comigo. Geralmente ela fala assim, não, ontem tu acordou durante a madrugada, aí uma fez xixi na cama, teve que levantar, a outra teve que trocar a fralda, e aquilo vai me legitimando para falar, fica mais, descansa mais. Volto a dizer, não tem erro algum, pecado algum em descansar. É muito bom. Eu espero que você esteja, em nome de Jesus, aceitando a atenção da palavra que vem da parte dele. Eu não quero que você... Eu não quero ficar nem no comodismo e nem no ativismo. Mas, por vezes, o sono, ele pode te segurar. Jesus com os discípulos no Getsemane, Jesus falando, vem orar comigo. E os discípulos não tiveram aquela experiência com Jesus porque estavam com sono e dormiram. E eles não viveram o privilégio de estar ali do lado do mestre, orando com ele naquele momento de tensão. Jesus chamou outra vez e eles dormiram de novo. Ou seja, você vai ter que ser intencional na sua jornada. Talvez vai ser acordar mais cedo, talvez vai ser dormir mais tarde. Eu não estou aqui fazendo, tem que ser 1 hora mais cedo, nada disso, mas organize o seu dia para que você mantenha sempre essa porta aberta e fala, Jesus, tenha pleno acesso à minha vida. As minhas decisões profissionais, as decisões da minha família. Entra aqui, Jesus. Mexe, muda as coisas de lugar. Eu quero viver essa união amorosa contigo. Eu gosto muito desse texto. A gente canta algumas músicas muito lindas com elas, né? Texto de Isaías que apareceu agora há pouco. Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, diz, ele fortalece o cansado
e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito Santo de Deus que habita a vida do discípulo Jesus. Agora faz essa reflexão comigo. Você separa tempo para estar com Deus, em intimidade com Jesus, deixa Ele te encorajar, deixa Ele te corrigir, deixa Ele mostrar o que está errado, mas é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso na tua vida. E Ele, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está ali contigo, te ministrando. Você acha que esse encontro vai fazer com que você fique parado ali? Não, você cheio de Deus, a palavra de Deus diz que eles voam alto como as águias. Ou seja, o encontro com Deus não é um encontro para o comodismo, é um encontro para a ação, não para o ativismo, porque eles são municiados, impulsionados pela presença de Deus e pela direção de Deus. Não fazem as coisas por fazer, não fazem só porque está todo mundo dizendo, mas fazem porque o Espírito vem e fala, olha, vai para lá, é isso aqui, eu te impulsionei, vai, é a vida de Deus que está em ti, então vai, enfrenta esse pecado, vence em nome de Jesus. Agora é o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar mudanças em você, porque ele te ama, ele quer gerar um encontro transformacional na tua vida, ele quer gerar mudanças no teu cotidiano. À medida que a gente desacelera com Deus, isso vai influenciando os nossos relacionamentos. Antes disso, o texto de João, que é um texto lindo para a gente deixar Deus gravar no nosso coração o que Ele quer fazer em nós. Não é ativismo, não é comodismo. Lembra disso. Deus quer te arrancar do comodismo, porque lá no comodismo parece que gruda lá. E Deus quer evitar que você viva o ativismo. Deus quer uma união amorosa. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Percebe o que Jesus quer? Permaneça. Eu quero ter vida íntima contigo. Não faça por fazer, não faça por conta própria, mas também não dê desculpas falando que você está em intimidade e por isso você não vai fazer, porque não é nem comodismo e nem ativismo. Deus quer gerar em mim e você uma união amorosa que gere frutos. E a gente desacelera, a gente precisa fazer isso. Isso vai influenciando na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E Veda, é muito legal isso, porque essa semana eu estava orando por isso e a gente como família conversando sobre isso e tínhamos que sair de casa uma hora, algum compromisso que eu não lembro, e qualquer saída lá de casa ágil, a gente demora uns bons minutos, né? Porque são 3 cadeirinhas no banco de trás, então põe uma, aí vai a outra, e aí fui colocar, acho que foi a Helena, e tinha um horário, né? Um compromisso, e eu querendo ir rápido, filha, vamos lá que a gente precisa ir. Papai. Falei, filhinha, senta que eu vou pôr o cinto. Falei, papai, não, é muito importante. Dá uma coisa assim, né? Que assim, deixa eu desacelerar agora. Filhinho, o que é muito importante, filhinha? Eu falo, papai, olha lá para cima. Aquela nuvem parece um cavalo. Eu falei, é mesmo, filhinha. Cavalinho, né? Bonitinho. E aí no corre-corre do dia a dia a gente pode achar isso besteira. Mas a gente entende que Deus quer nos desacelerar para a gente ter uma intimidade com Ele, para ter intimidade com pessoas. Deus não é um Deus egoísta. Deus fala assim, vem ter intimidade comigo para tu desacelerar.
para tu poder olhar no olho das pessoas, conversar com elas, dar um abraço, tomar um café. Ter horário, porque a agenda faz parte, né? Você não pode se encontrar com a pessoa e só ficar com a pessoa, você tem outros compromissos. Mas a gente aprendeu no curso de educação de filhos, né? Criando filhos à maneira de Deus, que às vezes são nessas situações que o seu filho vai abrir para você a janela da alma dele. E essa vez foi a nuvem que parecia um cavalinho, né? Mas em outras vezes eu já pude ouvir, papai, eu estou triste. Opa, filha, peraí, o que aconteceu? Ou já pude ouvir, papai, hoje é o melhor dia da nossa vida. É mesmo, filha, por quê? Porque isso. E isso é relacionamento, isso é intimidade. E Deus quer isso contigo. Deus quer isso contigo e comigo. E para isso eu preciso desacelerar. Deus quer isso na tua vida, na vida de outras pessoas. O que Deus está te dizendo? O que você vai fazer a respeito disso? A gente falou dos WhatsApp de grupo, né? E eu não sei se você percebe que estar num grupo de WhatsApp, dependendo da quantidade de mensagens que chega, é meio que natural que você perca um pouco o interesse, né? Porque é muita coisa chegando. Mas quando chega uma mensagem, um WhatsApp para ti, prende mais a tua atenção, né? Opa, a pessoa quer falar comigo, então deixa eu ver o que é. E esse momento aqui é como se Deus estivesse num grupo de WhatsApp com a gente, né? Porque a gente se reúne todos os domingos, a gente vem a tempo aqui, e aí a gente pode deixar passar despercebido. É mais um culto, né? Mais alguma coisa que Deus falou, legal, gostei de umas, não gostei de outras, e você entra naquela. E esse momento que a gente tem incentivado a igreja a orar, essa postura de vida, não só de ler a Bíblia, aprendi com o Tércio e com a Martinha, mas deixar a Bíblia te ler. O que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito disso? Porque a gente tem como, a partir da presença de Deus, nos ajudar com um ambiente que vai nos lembrar disso, que a gente precisa permanecer na fonte, mas a gente precisa fazer coisas para Deus, pela graça. Não é mérito nosso, não tem a ver com meritocracia. Obrigado, vizinha. Valeu, mano. Não tem a ver com mérito nosso. Eu queria uma pessoa ou duas pessoas de forma curta, para a gente nos encorajar a viver essa postura de ler a Bíblia. Tem algo que Deus falou contigo e que você vai falar na primeira pessoa? Olha, eu entendi que Deus está me falando isso, ou entendi que Deus está falando para que eu faça isso. Eu quero abrir para você, para que seja um momento onde a gente possa sair daqui, não pensando que foi só, mas não, Deus, o que tu está falando comigo? Qual é o WhatsApp que tu mandou para mim, Deus? Teve algo que tu falou com todo mundo de repente, mas o que foi pessoal para o meu coração? Tem alguém? Pode ser. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. E aí, levanta a mão que o Paulo vai chegar pertinho de você aí. Tem algo que Deus falou contigo? E o que tu vai fazer a respeito disso? Tá sem? Obrigado, Paulo. Eu acho que eu cocei assim meu olho e o Paulo no o microfone. Mas eu posso dizer uma coisa que Deus falou mesmo. E foi junto aqui com hoje de manhã, que a gente estava lá no retiro, e hoje de manhã lá em Caxias, né? E a Cleusa deu um testemunho sobre a vida de oração dela, e ela, Maidana e Cleusa estavam nos acompanhando nesse retiro, e o testemunho da Cleusa, junto com o que você está pregando sobre desacelerar para investir um tempo intencional, aquela história assim da sua filha pedir atenção, e esse texto aqui de Deus querendo levar a noiva para o deserto para falar carinhosamente com ela, porque aí vocês vão falar comigo como quando eu fiz aquela grande coisa para você. E isso me falou assim, Deus dizendo, Shane, eu já fiz grandes coisas para você. Naquelas épocas você falava muito comigo, e eu fiquei pensando, será que Deus tem que me levar para o deserto para me voltar a falar daquela forma com Ele?
Então, junto com o que você falou e a Cleusa falando sobre a vida de oração dela, de acordar muito cedo, eu estou sendo convencido hoje que eu preciso desacelerar assim, de manhã cedo para poder ter um tempo bem mais intencional com Deus. Isso aí. Legal, Shane. Glória a Deus. Obrigado. Tem mais alguém? Isso não é para... olha, a palavra foi boa. Isso é para a gente, juntos, gerar um ambiente onde a gente não sai conversando só assim, que palavra boa, ou que palavra ruim. Sabe, a gente precisa, como Igreja de Jesus, deixar Deus nos levar para um outro nível de conversa. E aí, o que Deus falou contigo? Cara, Deus falou comigo que eu preciso mudar isso aqui. Ora comigo. E aí, naquele momento, os discípulos de Jesus tomam resoluções e oram uns pelos outros e falam assim, vamos trabalhar juntos nisso. É por isso que a gente quer se impulsionar a gerar esse ambiente aqui a partir da presença de Deus. Só diz o nome para a gente poder dizer o nome. Oi, eu sou o André. Oi, André. Gente, eu me converti em 95. E eu fico pensando assim, ministério, fazendo tantas coisas, né, para o Senhor. E eu fiquei pensando, Leandro, na palavra de Apocalipse, será que eu realmente tenho sido bem conhecido do Senhor? Será que Ele me conhece intimamente, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso. E fiquei lembrando dos meus devocionais, lembrando da palavra, de como a palavra tem falado comigo. E mesmo assim eu fiquei pensando, de verdade, assim, Deus, será que o que eu fiz até aqui foi superficial? E então isso gerou uma dúvida que eu quero realmente, no Senhor, sanar ela, assim, e tirar qualquer dificuldade que eu tenha sobre isso. Obrigado, André. Obrigado pela transparência. Eu sou a Cid. Oi, Cid. Eu tenho bastante facilidade para falar, mas quando Deus está falando algo comigo, eu acabo sentindo um certo nervosismo, que eu acho que é o que Deus está gerando dentro de mim. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus que quando Deus usa a boca de alguém fisicamente, na verdade Ele já me falou através do Espírito, e Ele vem me falando isso há muito tempo, para desacelerar. E essa palavra começou a gerar uma angústia dentro do meu coração, e você falando sobre administrar a atenção, e com 3 crianças, e a nossa vida e tudo, e eu digo, Deus, mas como eu faço isso? Como eu paro? E eu me vejo sentindo culpa quando eu paro, diante de tantas coisas que eu tenho, desafios, né? Então, eu também, mais uma vez, o Espírito Santo me falando, que, através disso que tu está compartilhando com a gente, que Ele já disse, filha, eu já te falei isso, desacelera. Então, quando Deus usa fisicamente alguém, Ele já me falou no meu coração e realmente precisa sair dessa insanidade. Legal. De querer mais tempo com Deus, colocando mais coisas na agenda. Legal, Cid. Obrigado, Cid. Deixa Deus falar de forma pessoal contigo. As conversas que vão acontecer durante a semana vão ser tantas outras, mas por isso que na célula, na casa, a gente volta a falar sobre o que Deus falou aqui, não porque Deus já não tenha falado tantas e tantas outras coisas, mas para a gente criar, a partir de Deus, essa cultura onde Deus fala e Deus gera transformação. Eu não só acumulo um conhecimento, eu não só acumulo um texto que eu não via faz tempo, mas Deus gera transformação, checagem de vida, puxão de orelha, encorajamento. Deixa Deus falar de forma pessoal contigo. Eu só quero, vamos passar 4 textos aqui, e eu quero pedir que, assim que apareça um texto, você fica de pé. Paulo, me ajuda de novo, por favor. Obrigado, Paulo. E aí, só fica de pé, sinaliza com a mão que o Paulo vai chegar com o microfone e você lê o texto, por favor. São 4 textos que vão aparecer. Pode pôr, Tércio, por gentileza. Eu sou a Lidiane. Oi, Lidiane. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Só espera que vai chegar o microfone ali. Boa noite, meu nome é Isabel. A mão do Senhor esteve ali, sobre mim, e Ele me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Meu nome é Ana Paula.
Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Atos 8:26. Oi, eu sou Marcela. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Atos 9:11. Quando o divino se encontra com o humano, isso gera uma ação. É um convite a uma resposta. Tinha ações ali, né? Se levanta, vai lá, procura uma pessoa, ele vai estar lá, tal endereço, fala com ela. Se levanta, vai para a planície, eu quero falar mais coisas contigo. Gente, se você não permitir o seu coração receber uma mensagem pessoal de Deus, isso aqui foi tempo perdido. Mas se você deixar Deus falar ao teu coração, gerar resoluções nessa noite, Deus pode estar mudando o ritmo da tua vida. Deus pode estar mudando o ritmo da tua família. Você que é homem casado, você tem grande responsabilidade nisso. Tua família geralmente vai seguir o teu ritmo. O que Deus está te falando e o que tu vai fazer com isso? Nem comodismo, nem ativismo. Mas Deus quer gerar em nós uma união amorosa que gere frutos. Nós vamos cantar nessa próxima música, que está finalizando esse tempo, falando assim: Deus, eu não quero te dar só uma partezinha do meu tempo. Não quero te dar só um dia da semana. Deus, eu te quero dono do meu tempo, dono dos meus sonhos. Eu quero viver uma união amorosa contigo. É isso que você vai estar cantando. Então, se Deus falou coisas contigo, e se você quer responder para Deus, não é para mim, não é para eu ver se a mensagem chegou ou não chegou para ti, mas se você quer falar para Deus, falar: Espírito, eu preciso me movimentar a partir de algo que tu falou, então deixa a palavra te levantar, para que você possa usufruir mais e mais da intimidade com Deus.